Paz do Senhor, meu amado, minha amada. Eu fiz uma live há pouco, mas a palavra que o Senhor queria falar parecia não ser aquela. Eu selecionei aqui a palavra e li a palavra do Senhor. Eu fui fiel naquilo que Ele queria dizer, mas talvez não fosse aquela palavra que o Senhor quisesse falar contigo nessa noite. Eu não sei para quem eu vou gravar essa live agora, para quem vai ver. Eu queria dizer para você que a morte não é o fim. Nós temos uma vida aqui nessa terra e nós estamos aqui de passagem. E nós estamos passando por uma situação dessa pandemia que tantos colegas, tantos amigos estão indo, que tá difícil você acreditar que existe um futuro após esse. São tantas coisas acontecendo, tantas pessoas partindo, que o nosso coração tem andado quebrantado, né? Eu mesmo perdi vários amigos nessa pandemia e agora, essa semana agora, há 2 dias atrás, né? Anteontem, à noite, eu estava no Zap e chegou a notícia que mais um amigo meu partiu. E esse amigo meu, ele estava no Senhor. Ele estava no Senhor, entendeu? E eu realmente acredito que ele esteja no Senhor, que um dia eu vou encontrar com ele. Eu quero deixar alguns versículos da Bíblia aqui para aquele que acredita realmente que a morte não é o fim. A morte não é o fim realmente para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Primeiramente, eu quero deixar o livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que Jesus, ao chegar perto de Marta, Marta nervosa por causa do seu irmão, lhe disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, e nunca morrerá. Crês tu nisso? Ele falou para Marta isso. Você vê que o próprio Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morreremos para o Senhor. Morreremos, de sorte é que ou vivemos ou morreremos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Você é do Senhor. Aquele que morreu, que perdeu a sua vida, esse dia, essa hora, esse momento, ele com certeza, ele vai estar contigo naquele grande dia. Basta você crer. E ele vai lembrar de você e você vai lembrar dele. Eu quero aqui ficar deixando esse versículo aqui, porque aquele que é crente, aquele que é cristão, aquele que tem a Bíblia como seu fundamento, ele sabe que o lugar dele não é aqui, que um dia ele vai estar com Cristo. Mas às vezes o nosso coração sofre quando nós perdemos entes queridos e deixamos de viver com eles. Aqui fala do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao cantar do Senhor, nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Às vezes é difícil, né? Para aquela pessoa que está sofrendo, quando você falar nisso, ela crê que isso vai acontecer. Mas se nós não cremos nisso, Paulo diz que só nós cremos em Jesus. Se for para a gente crer em Jesus só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Por que serve todo esse sofrimento que isso está passando? Nós realmente estamos bem, graças a Deus, trabalhando com saúde, mas e aqueles que estão sofrendo? Para que eles estão vivendo? Por que eles estão vivendo? Em cima de que eles estão vivendo? Se realmente a morte fosse o fim, se a nossa vida é só essa aqui, do que vale essa luta toda? Vai ficar tudo para cá mesmo, por aqui? Aqui fala no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, Salmo de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Não temos que ter medo da morte, mas infelizmente, às vezes você pode não ter medo da morte, mas tem medo de perder aquela pessoa que você ama. E quantos estão passando por isso? Qual a palavra de consolo para dizer para essas pessoas? É essa que eu estou falando agora. É saber que um dia você pode estar com aquela pessoa que você ama. Um dia você pode voltar a estar com ela no Senhor, na eternidade, na Nova Jerusalém. Paulo, ele disse em Filipenses que às vezes ele preferia morrer do que estar vivo, porque morrer para ele é lucro e viver é Cristo. Então se ele morrer, estaria com Cristo.
tanto sofrimento que ele estava passando. Ele fala aqui, ó, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Que quando ele morreria, ele estaria com Cristo. Filipenses 1:21. Qual é o consolo para o crente? Para aquele que perde, leia a Bíblia, irmão. Procure saber sobre aquela fé, essa fé que você está aí, está confirmada no seu coração. Qual é a fé que você professa? Se você é aquele que segue a Bíblia, segue a Cristo, fica com essas palavras que eu estou falando para você agora. A palavra fiel é esta, que se morreremos com Ele, também com eles viveremos. 2 Timóteo 2:11. Se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Morremos para o mundo, para estarmos com Cristo. Matamos a nossa carne, está com Cristo. Mas como passar por essa situação da morte? No livro de Romanos 8:38-39, ele fala aqui que é tão grande o amor de Deus que você não consegue separar-se dele, ainda que você se afaste pelo seu pecado. Deus continua te amando da mesma maneira, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe amor maior que esse. E se Ele nos ama tanto, Ele disse para os discípulos: irei, mas voltarei para buscar-os para mim. Interessante que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe a dor. Você vai ver que no menor versículo da Bíblia, que está no livro de João, capítulo 11, eu não vou lembrar aqui o versículo onde ele está escrito assim: Jesus chorou. Ele ressuscitou Lázaro naquele momento, com certeza. Mas quando ele viu a dor daqueles homens, porque estavam passando pelo luto da morte daquele amigo, ele chorou. Ele chorou. Porque o homem não foi preparado para a morte. A morte entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E tão grande essa dor, e o Senhor sabe desse sofrimento todo. E quantos estão passando por isso agora? Quantos estão perdendo seus filhos, suas filhas, seus maridos, suas esposas? Quantos estão perdendo seus pais e suas mães? Pela doença, pela guerra, por fome. Quantos estão passando por isso agora? Oh, meu Deus, que palavra é essa? Interessante aqui no livro de Apocalipse 21, 3 e 4. Eis aqui a nossa esperança de vida. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aleluia! E não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. É a promessa de Deus, essa promessa que Deus fez para todos nós. Mas ambos os lados estou em parte tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo queria partir em Filipenses 1, 23, 24, porque o sofrimento desse mundo é tão grande, que às vezes é melhor você partir e estar com Cristo. No livro de Apocalipse fala que naquele dia, aqueles que estiverem em pecado, procurarão a morte e não acharão. Eu tive o desprazer de ver duas pessoas pedindo a morte, e a morte não chegava para elas. Aleluia, Deus. Não posso deixar o nome aqui. São pessoas conhecidas, pessoas amigas que já se foram, que estão no Senhor, eu creio. Mas essas duas pessoas estavam sofrendo tanto que elas pediram a morte e a morte não chegou para ela. E Paulo aqui ele dizia: mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Às vezes você tem que entender que pessoas te amam, pessoas querem você ao lado dela. Quantos têm o desejo de tirar a sua vida? E eu te digo nessa noite, não faça isso, porque você é necessário para muitos.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E esse homem é Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 21. A morte não é o final. Interessante que o Senhor ele fala que nós temos que matar a nossa carne. Temos que morrer para o mundo para nascer para Cristo. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25, você vai entender que Deus fala: porque aquele que quiser salvar-se a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quando você começa a viver para Cristo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem perder a sua vida, achará, por amor de mim. E aqui esse versículo maravilhoso, do livro de Salmos 139, versículos 7 e 8, aonde nós temos aqui que o Senhor sabe todas as coisas, não temos nos esconder dele. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face, ó meu Senhor Jesus, aleluia. Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Aleluia. O Senhor é um Deus maravilhoso. Oh Deus, poder, Deus de glória, consola o coração dessa família que perdeu o seu ente querido, Pai. Nessa semana agora, desse meu amigo que partiu. Consola o coração, Pai, daqueles que estão sofrendo essa perca. Daqueles que, infelizmente, Pai, estão passando por luto. O pai que perdeu seu filho, sua esposa, sei lá. Mas o Senhor é Deus para entrar com consolo nesse momento. Assim eu oro, entrega essas vidas em suas mãos. No nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Fico com essa palavra, meu irmão. A morte não é o fim.